Bom dia, bom dia. Hoje é 26 de fevereiro, segunda-feira. Estamos começando mais uma semana com muitas expectativas e com muita energia para viver tudo que Deus planejou para nós. E o tema do devocional de hoje vai ser: servir ao próximo faz mais parecido com Jesus. A leitura que nós iremos dar hoje, ela está lá no livro de Filipenses e a gente vai ler a partir do 1, tá? Diz o seguinte: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando, cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a sua morte na cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus queridos, se todos nós desejamos ser felizes, nós devemos sempre nos lembrar de que Deus ele tem uma verdade vitoriosa para as nossas vidas. E nessa verdade, ela é um segredo simples, verdadeiro e muito mais descomplicado do que às vezes a gente imagina, né? Se hoje nós desejamos ser mais felizes nos nossos relacionamentos, sejam eles conjugais, com a nossa família, com as pessoas que nós convivemos, né, com os nossos colegas de trabalho, é simples, nós devemos tratar bem as pessoas, ter empatia por elas, ter interesse pela necessidade delas, né? Não só pelas nossas. Se nós levarmos a carga de uma pessoa, nós vamos descobrir o real segredo da felicidade ao olhar nos olhos dessa pessoa, né? Iluminados pela gratidão. Todos nós queremos, isso é natural, né, da nossa natureza humana, alcançar a felicidade. Mas poucos, né, desejam e têm a disposição de pegar a toalha, de pegar a bacia, como Jesus fez, e lavar o pé de todos os discípulos, né? São poucas as pessoas que têm a disponibilidade, o desejo de servir ao outro. E quando a Bíblia nos fala de servir, o servir não é uma relação unilateral, não é uma relação onde eu vou lavar o pé dos discípulos com o intuito e com a intenção de que eles depois lavarão o meu. Não. O servir é fazer o bem ao próximo, servir ao próximo, ajudar ao próximo, independente se vai haver uma relação de troca ou não, independente se esse próximo ele vai fazer algo em troca para você ou não, porque é exatamente o que Deus faz conosco todos os dias e é exatamente o que Jesus fez conosco na sua passagem aqui na Terra. Se nós desejamos liderar, né, nós devemos servir. Se nós desejamos crescer, nós devemos servir. Se nós desejamos ser felizes, nós também devemos servir.
Porque o segredo da felicidade nos relacionamentos, né, ele está muito mais perto do que nós imaginamos. Né? Hoje você pode começar perdoando aquele parente distante que há algum tempo você deixou de relacionar por algum desentendimento de opinião, de convivência ou de pessoas ao seu redor, ajudando e auxiliando essas pessoas a elas também mudarem de vida, a elas também vencerem os seus obstáculos. Você hoje também pode começar estendendo as mãos à sua mãe, ao seu pai, ao seu cônjuge, né, à sua esposa, ao seu esposo, que podem estar cansados, às vezes por mais um dia de trabalho, e aí ele chega em casa e ele ainda vai ter tarefas para poder realizar. Então, surpreenda realizando essas tarefas em seu lugar. Meus queridos, quando Deus ele diz para nós que nós devemos amar o próximo, não é o próximo que está lá no Japão, do outro lado do mundo. Amar esse próximo é muito fácil, né? Porque é um próximo que a gente não convive, é um próximo que não tira a nossa paciência, que não testa a nossa paciência, que não tem divergência com as nossas opiniões, não é um próximo que pisa no nosso calo, porque ele está lá longe, a gente não tem nem convivência, né? O amar ao próximo é amar aquele irmão que a gente tem, que é difícil. Amar o cunhado, às vezes, que é difícil. Aquele colega de trabalho que é complicado, que né, ele não ajuda, mas ele atrapalha, porque o importante é participar, né? O amar ao nosso próximo é isso. Quando Deus ele manda a gente amar o próximo, se ele precisa de mandar a gente amar o próximo, é porque é o difícil mesmo, é aquele que está ali na nossa convivência diária, é aquele ali que está todos os dias conosco. Porque amar o próximo que está lá longe, que a gente nem convive, que a gente raramente encontra, né? É uma tarefa muito fácil, muito simples. Ok, eu amo meus parentes que estão lá longe, mas o amar ao próximo é aquele que tem convivência conosco, né? Que é um desafio diário. Então, no dia de hoje, dedique seu tempo para ouvir as outras pessoas, dê atenção em como que elas têm se sentido. Porque, afinal de contas, não existe uma receita mais poderosa na Terra para os relacionamentos do que as que foram ensinadas a nós por Jesus. Né? Às vezes a gente precisa de buscar em outros livros fora da Bíblia, precisa de buscar de coaches e precisa de buscar, né, essas informações em como ter um relacionamento mais saudável com seus filhos, como ter um relacionamento mais saudável com os meus pais, como ter um relacionamento saudável com o meu cônjuge, como salvar o meu casamento. E no final das contas, são respostas que estão na Bíblia, né, na palavra que o Senhor deixou para nós. Eu estou numa fase da minha vida que eu tenho estudado muito sobre desenvolvimento pessoal. Isso tem me auxiliado muito. Eu fiz esses dias uma reflexão lá no meu perfil do Instagram que todos os mecanismos externos, né, que nós temos disponíveis para poder nos auxiliar ao nosso desenvolvimento, a encontrar a nossa melhor versão, eu considero válido. Né? Eu dei o exemplo de que eu entrei numa fase da minha vida que hoje eu tenho tido dificuldades em ter disciplina e de ter uma constância na atividade física. Então, como, né, um incentivo externo, eu me inscrevo pelo menos em uma prova de corrida por mês. Eu preciso de beber uma quantidade X de água por dia porque o meu corpo necessita disso. Então eu ganhei, né, do meu pai uma garrafa grandona que ela já tem a quantidade de água que eu preciso de beber por dia e isso me auxilia. E como eu tenho feito em todas as outras áreas, eu necessitava de respostas e de, né, encontramento de propósito, descoberta de propósito, e eu
né, conseguir usar como uma bússola, como um GPS, o desenvolvimento pessoal. E aí, através das minhas leituras e através dos meus estudos, eu tenho percebido e concluído que, né, o desenvolvimento pessoal, o que os coaches ensinam, o que os especialistas ensinam, nada mais é do que um compilado de tudo que está na Bíblia, com estudos científicos, e que no final das contas tudo acaba se encontrando, tudo acaba chegando a uma resposta só, né? Acaba chegando na mesma resposta. E quando eu, né, muitas das vezes quando eu vou concluir, eu falo, cara, isso está lá na Bíblia, né? É um livro que eu tenho acesso desde o dia que eu nasci, desde quando eu aprendi a ler, eu tenho acesso. E por que eu nunca parei para poder fazer essa leitura, parei para poder fazer esse estudo? E talvez seja porque eu não entendi a linguagem, e aí o fato de eu não entender a linguagem, isso acabava tornando, né, acabava se tornando distante o fato de eu não entender a linguagem. E até por conta disso que me veio, né, a motivação de criar o devocional, que é fazer mesmo, né, um destrinchar do que está na palavra de Deus, para que as pessoas consigam entender de uma forma mais fácil, de uma linguagem mais fácil, porque o que está lá na palavra de Deus nada mais é do que coisas que a gente precisa de aplicar no nosso dia a dia. E, né, às vezes, se a gente for parar só para poder fazer uma leitura lá pura, a gente tem essa dificuldade mesmo de entender. E, né, graças a Deus, ele tem, né, ele me deu esse propósito e ele tem me capacitado para esse propósito, que é conseguir estudar e conseguir entender a palavra dele e conseguir explicar a palavra dele para outras pessoas através de coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, um desafio que nós temos para o dia de hoje, para essa semana, segunda-feira, todos nós, que nós tomamos uma atitude de ajuda, de empatia, de amor para o nosso próximo. Lembrando que o próximo não é o irmão que está morando lá no Japão, que está morando lá nos Estados Unidos, que é o irmão longe. Não. É aquele irmão difícil mesmo, aquele ferrinho de dentista, o irmão pelinha, que é o irmão que é complicado de conviver, porque Deus mandou a gente amar ele. Então, a gente tem como desafio dessa semana ajudar esse irmão, seja através de uma palavra, seja através de um ato de doação, um ato de servir, e faça algo que você nunca tenha feito antes. Surpreenda positivamente essa pessoa. E após você fazer isso, você vai perceber que você vai sentir o amor de Jesus transbordando no seu coração. No período da pandemia, eu participei ativamente num projeto que ele ainda existe, que é um projeto que eu admiro e que eu gosto demais, que chama O Poder do Acreditar, no qual nós fazíamos marmitas e entregávamos essas marmitas para moradores de rua aqui da região metropolitana de Belo Horizonte e de Belo Horizonte. Né? Porque o período da pandemia foi um período que tudo se fechou, que as pessoas saíram da rua, e essas pessoas, né, que eram os moradores de rua, por muitas vezes eles não estavam nem entendendo o que estava acontecendo. E aí, né, nós fizemos essa iniciativa, e aí toda semana a gente fazia né, tinha um cronograma, vários projetos faziam isso, e aí tinha um dia determinado na semana que a gente fazia a entrega dessas marmitas para esses moradores de rua. E, gente, desde o primeiro dia que eu fui, eu lembro de eu chegar em casa, minha mãe estava viva ainda nessa época, ela estava, né, fazendo o tratamento dela, lutando contra o câncer, e eu lembro de eu chegar no meu primeiro dia, assim, em prantos, chorando em casa, falando, mãe, a gente não tem problema, por mais que a gente está, né, passando por um grande desafio, que é a luta contra essa doença que hoje acometeu o seu corpo físico, mas a gente não tem problema. Eu saí de casa assim, transbordando, eu cheguei em casa transbordando o amor de Deus e sentindo muito o amor de Deus, porque quando nós fazemos algo e nós temos um sentimento de utilidade, sabe, de, nossa, eu consegui ajudar outra pessoa, eu consegui
transformar a vida de outra pessoa, meus queridos, é uma sensação inexplicável. E quando nós descobrimos, né, a verdadeira essência do servir, do doar, né, que é o você dar algo para aquela pessoa, sabendo que ela não vai ter nada para poder te dar em troca e que quem vai te dar é Deus, é uma sensação inexplicável. Então, né, o devocional de hoje ele deixa de convite para nós essa semana, para que nós possamos servir, doar para o nosso próximo, para o nosso irmão. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, pelos nossos familiares, entes queridos, amigos. Pai, obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, pela minha avó, pela minha madrinha, pelos nossos bichinhos. Pai, no dia de hoje, nós te pedimos, acende a chama do servir em nossos corações. Acende a chama da doação em nossos corações. Pai, nesta semana, coloque em nossos caminhos oportunidades para servir, oportunidades para doarmos. E Pai, faça-nos de nós cada dia mais parecidos com o Senhor. Que nós tenhamos cada dia mais pensamentos, palavras e ações mais parecidos com o Senhor. Pois assim teremos a certeza plena e a paz no coração de que estaremos cumprindo os propósitos que o Senhor tem destinados para nós aqui nessa terra. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente, que a gente tenha uma semana muito feliz, muito abençoada, que seja uma semana de boas notícias, de novidades e de muitas bênçãos na vida de todos nós. Amém? E compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Vamos ampliar essa corrente do bem.